Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 10 até o verso de número 18. E a palavra do Senhor diz assim: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. E por isso que Jesus não se envergonha de chamá-lo de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Oremos. Ó Deus, mais uma vez nós vamos meditar na Tua palavra, em especial nesse texto que nos fala da obra do Teu Filho, a obra redentiva, substitutiva do Teu Filho em nosso lugar. E nós te pedimos que mais uma vez o Senhor esteja nos enchendo do entendimento da Tua graça e que isso produza em nós alegria, adoração e disposição, ó Pai, de vivermos como servos fiéis ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo também a nós entendimento de que somente a Ti devemos viver para adorar. Que o Senhor é o único e verdadeiro Salvador. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Amados, essa é a continuação de uma sequência de afirmações que o autor de Hebreus traz para nós, nos falando a respeito de Jesus e a superioridade de Cristo Jesus como o Filho de Deus. E isso tudo acontecia porque havia uma grande preocupação ao escrever essa carta aos Hebreus, como é o nome da carta, escrita àqueles que eram da descendência, eles eram judeus, como Jesus o era, e que aguardavam a vinda do Salvador, mas muitos deles tinham confusão a respeito de Jesus. Na compreensão dele como o Redentor mesmo, como o substituto, como aquele que veio para ser aquele que faria toda a obra para perdão de pecados, para fazer com que o povo de Deus fosse realmente tratado do maior problema existente. E o problema é o pecado. E as consequências desse pecado, a alienação de Deus, a separação da intimidade com o Senhor. O autor de Hebreus, ele quer mostrar que não é a religiosidade, não é o cumprimento de leis, não é a adoração a alguns símbolos como os anjos,
e muitas outras coisas que havia naquela época sido inserido no meio religioso que levaria as pessoas à intimidade do Senhor, ao perdão dos seus pecados, à alegria da salvação e à adoração. O autor de Hebreus queria fazer com que aquelas pessoas tivessem as vendas dos seus olhos abertos para que eles pudessem contemplar a Cristo, pudessem compreender a plenitude da obra de Cristo e assim terem uma vida cristã adequada, uma vida com Deus segundo as informações que Deus nos dá. Eu creio que é aquilo que nós precisamos. Eu e você, nós precisamos. Nós vivemos numa coletividade religiosa muito grande, uma quantidade de religiosidade muito grande, onde as pessoas dizem, é o que eu digo, é o que eu faço, é o que eu proclamo, isso é a verdade. É aqui que você encontra Deus, a salvação e tudo aquilo que é necessário. Mas o que nós percebemos e que a Escritura, que é o livro referência, aquele que deve ser a referência de toda a linguagem cristã, quando observado com muita honra, respeito, com responsabilidade, vai nos mostrar que única e exclusivamente Cristo é o referencial. E aqueles que buscam a Cristo revelado nas Escrituras e tudo aquilo que a Escritura fala a respeito de uma religiosidade segundo Cristo, as boas novas, o Evangelho das Escrituras. Esse é o interesse do autor de Hebreus. E isso nos auxilia a vivermos como igreja no mundo contemporâneo. Num mundo muito complicado. Aqui nesse texto, o propósito do autor, que a gente tem uma dificuldade de saber quem foi exatamente, ele quer explicar algumas afirmações bíblicas do Antigo Testamento que se refere a como que nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Porque isso tinha a ver com alguém pagar pelo pecado. Então, essa vai ser a grande preocupação do autor. Se nós formos para o Salmo de número 111, no versículo 9, e eu sugiro que vocês abram ali comigo, Salmo 111, no verso 9, o texto diz assim: Ele enviou redenção ao seu povo, Ele estabeleceu sua aliança para sempre, santo e terrível é o seu nome. Isso está se referindo de forma profética a Cristo Jesus. É aquele que envia redenção através de uma aliança. É aquele que trata o indivíduo através de si mesmo. A palavra redenção, muito usada no cristianismo, tem um significado. E o significado é libertação. A redenção é o ato de libertar alguém que está preso. É uma expressão usada, na maioria das vezes, num sentido religioso. Então, quando o texto diz que Jesus é o Redentor, está querendo dizer, Jesus é o libertador. Então, ele é o libertador do pecado e ele é o libertador das consequências do pecado. Consequência do pecado é a morte, o sofrimento, a ausência de esperança e vai por aí afora. Então, quando a palavra de Deus diz, desde o Antigo Testamento, que o Messias aguardado e que aponta para Cristo, diz que ele é redentor, está dizendo, ele é o libertador do homem que foi aprisionado no pecado e nas consequências do pecado. A palavra de Deus diz que nós somos escravos do pecado. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo veio para nos arrancar do império
das trevas, do escravidão das trevas, para nos colocar no reino do Filho do seu amor. Para nos colocar numa outra dependência, mas de libertação do pecado. Então é um ato onde a ação de Deus é que pode tornar possível essa realidade nossa ser mudada. Eu não consigo vencer meu pecado. Eu não consigo vencer minha realidade. Quando esse texto foi escrito, na época do Império Romano, a escravidão era uma instituição muito comum, extremamente comum naquele mundo antigo. E havia algumas maneiras pelas quais um homem poderia se tornar um escravo. Então, as palavras de escravidão, que para nós é estranha, tem a ver com lembrar da história da escravidão do Brasil, da escravidão negra ou alguma coisa dessa natureza, para aquele povo era algo que eles viviam. Uma pessoa poderia ser escravo por ter nascido como escravo. O próprio filho de um escravo, ele se tornava automaticamente um escravo. Ou ele poderia ser capturado por uma ordem invasora, quando um país invadia outro país, e quando ele fazia isso, ele tomava cativo as pessoas daquele lugar, aquelas pessoas eram levadas, acorrentadas a um país estrangeiro para serem escravos, ou serem vendidos como escravos em outros lugares. Ou ele poderia contrair dívidas, não ter como pagar, ele declarava falência, e aí ele se vendia. A pessoa colocava um preço em si mesmo e vendia a sua vida, para que através do preço que ele arrecadasse da sua venda, ele pudesse pagar suas dívidas. Essas eram as maneiras que as pessoas podiam se tornar escravo naquela época. Imagine o cenário. Um israelita vivendo na terra da Palestina, ele tem uma situação de um desastre econômico. Talvez fome tenha atingido a terra, as suas colheitas tenham sido destruídas, alguma coisa, e ele ficou extremamente sem dinheiro, sem saída, e ao invés dele ir para a mendicância, ele se vende como escravo, usando o dinheiro obtido para pagar suas dívidas. E assim ele vai se tornar um escravo. Ele pode recuperar a sua liberdade. Pode. Mas isso vai acontecer através do pagamento de um resgate. Ele vai ter que pagar para deixar de ser um escravo. Ou seja, então existe a possibilidade de uma redenção. O próprio texto bíblico fala sobre isso. Abram comigo, por favor. Levítico, capítulo 25. Verso 47 a 49. O texto diz assim: se um estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo enriquecer, e se alguém do seu povo tornar-se pobre e vender-se como escravo a esse estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo, ou a alguém da família desse estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda a possibilidade de resgate para ele. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo poderá resgatá-lo. Um outro parente da sua família também poderá resgatá-lo. Ou, se tiver condições, poderá resgatar a si mesmo. Ou seja, o indivíduo pode trabalhar, ganhar dinheiro e se autorresgatar, ou um parente, reconhecidamente parente, pode resgatá-lo. Essa era a lei.
Está escrito aqui na Bíblia. Faz parte do livro de Levítico, que é um dos livros da lei. É conhecida como a lei do parente redentor. O parente que pode resgatar aquele que é escravo. Então, ele lista aqui 4 qualificações necessárias para um homem cumprir o papel de parente redentor. Para ajudar o outro que está como um escravo. Quais são? Primeiro, ele tem que ser um parente. Tem que ser ligado. A ideia de parente aqui, a expressão que nós encontramos, da ideia de consanguíneo, ou pode dar uma ideia de raça, também, em alguns momentos. A passagem ela é muito explícita aqui, de que esse redentor deve estar relacionado com aquele indivíduo. Segundo, tem que ser uma pessoa livre, ou seja, um escravo não pode libertar a outro escravo. Tem que ser uma pessoa que tenha uma vida livre, ele não tem nenhum impedimento. Terceiro, ele tem que ser capaz de pagar o preço. Ele está em condição de pagar, senão ele não vai poder resgatar. E por último, ele tem que estar disposto a pagar o preço. Não basta ter um parente capaz, não basta você ter um parente rico. Você precisa ter um parente rico com coração de libertador. Certo? Ele pode ser rico e estar lá na dele, não está nem aí para você estar lá como um escravo. Ele tem que estar disposto a aceitar o sacrifício de pagar o preço. Eu creio que deveria ter naquela época vários escravos com tios ricos que simplesmente não queriam gastar o dinheiro para libertar seu infeliz parente da escravidão. Certamente. Se nós formos olhar para a Escritura, cada uma dessas qualificações foram cumpridas em Cristo Jesus. Cada uma delas. Deus enviou Jesus ao mercado mundial de escravos, nos quais cada um de nós é. Para resgatar a nós, ele mandou Jesus para o escravo mercado dos escravos, né? Somente Jesus atendeu a todas as qualificações do parente redentor. Ele se tornou um parente ao assumir a carne e se tornar um homem. Ele estava livre da escravidão do pecado, ele não tinha dívida nenhuma. Ele estava capaz de pagar porque ele era alguém que tinha toda a capacidade para pagar o preço do resgate. E por último, o mais importante, ele veio para isso. Ele estava disposto a pagar o preço. Jesus veio cumprir a lei para nos resgatar. É exatamente isso que o autor de Hebreus está querendo nos mostrar aqui no texto. A perfeição desse aspecto do cumprimento da lei, do resgate, da nossa redenção em Cristo Jesus. Primeira coisa, vamos ver as partes que o autor coloca aqui de forma separada. Dos versos 11 ao verso 3, a primeira coisa que ele nos mostra é: Jesus é um parente. E existe a promessa de um parente. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, verso 13, todos vêm de um só pai, uma outra tradução diz. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. É por isso que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Aqueles que criam nele, ele chamava de irmãos.
E aqui o texto está dizendo, olha, aquele que santifica, aquele que chama, aquele que salva e aquele que santifica, tanto do Senhor Jesus e nosso, é um só Pai. Tanto Ele tem um Pai como nós tem um Pai, e nós todos somos chamados de irmãos, e Jesus é chamado de irmão. Ele é herdeiro e nós somos co-herdeiros com Ele, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Verso 12 diz assim: meus irmãos, eu declarei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Os profetas do Antigo Testamento prometeram que viria aquele que seria o parente redentor de todos os homens. Ele consertaria as coisas que haviam sido erradas pelo pecado. Ele libertaria aqueles que estavam escravizados pelo pecado. Ele purificaria aqueles que estavam impuros. Ele santificaria o seu povo, como diz o texto no verso 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados vêm todos de um só Pai. A obra que Cristo Jesus fez, irmãos, é muito mais do que apenas fornecer um seguro para nós contra o incêndio do pecado, que vai nos contaminando e vai nos levando embora e que vai destruindo a gente cada vez mais. Ele nos separou. Ele separou você. Isso significa santificar. A palavra santo significa separado. Deus, em Cristo, separou você e a mim. Ele santificou a mim e a você. Ele fez de você parte de um povo especial, de um povo conhecido como parte da família de Deus. Isso é o que significa ser santificado. Se você veio a Cristo, se você então se tornou alguém com Cristo, você se tornou um membro da família de Deus. Agora, Deus é seu pai, você é seu filho, e você entrou num relacionamento eterno com Deus. Esse princípio de santificação estava enraizado na teologia judaica. Eles entendiam isso. Essa não é uma linguagem que essas pessoas não estavam entendendo. Estavam. Sabiam muito bem o que significava isso. Santificar significava separá-lo para um propósito especial. Quando um homem subia a Jerusalém para ir ao templo, e eles deviam fazer isso com regularidade, havia um tempo certo deles fazerem isso. E eles levavam oferta de dinheiro ao templo. Essas moedas, elas eram santificadas. E elas eram reservadas para o uso do templo, do trabalho do Senhor. Elas não podiam ser usadas para outra coisa. Porque elas tinham um propósito específico, elas eram separadas. Da mesma forma, eles entendiam que eles eram um povo separado. Toda a cultura judaica os diferenciava do resto do mundo. Eu não sei o quanto que os irmãos conhecem da cultura judaica, e principalmente daquela época, mas eles comiam de maneira diferente das outras pessoas daquela região. Eles se vestiam de maneira diferente das outras pessoas. Eles viviam de maneira diferente das outras pessoas. Eles adoravam de maneira diferente. Eles eram diferentes. E o Deus deles era único. Eles não misturavam o Deus deles com nenhum outro Deus. Jesus veio para tornar os homens diferentes. Você já percebeu isso? Deus nos ama, a mim e a você, de uma maneira tão especial,
Ele ama você e a mim para nos deixar como Ele quer que nós sejamos. Se você veio a Jesus e foi santificado por Cristo, Ele lhe deu fé, pode ter uma certeza. A partir do momento que você é do Senhor Jesus, você não vai ser mais a mesma pessoa. Ele vai mudar você. O seu coração vai ser mudado. Os seus desejos vão ser mudados. As motivações da sua vida serão antes e em primeiro lugar para a glória de Deus. A forma de você ver o mundo, de você caminhar, de você desejar, de você alegrar vai ser diferente. Ele primeiro vai trazer você para a família dele. E vai te dar prazer em viver com a família dele, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Depois ele vai mudar sua vida para que haja uma crescente semelhança familiar entre você e ele. Sendo que o referencial maior é o primogênito, Jesus Cristo. Para que sejamos conforme a imagem do primogênito. Romanos capítulo 8. É assim que Deus deseja. É por isso que Deus nos santifica. É interessante, os judeus, eles foram transformados por fora. Eles se preocupavam muito com os detalhes aparentes. Já nós, a igreja do Senhor Jesus, Deus nos transforma por dentro. Deus transforma o nosso coração, a nossa essência, a nossa vontade, a nossa comunhão com Ele de alma. Deus veio para nos separar por dentro. Ele veio para fazer de nós filhos de Deus, para nos introduzir na família de Deus. Ele veio para nos fazer quem nós somos, como igreja do Senhor Jesus. Interessante porque esse não é um ensinamento novo. Ele foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. No verso 12 diz assim, aí do texto: a meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação e te louvarei. Esse é o verso 12. É uma citação do Salmo 22, verso 22, se referindo a Jesus. É um salmo messiânico, que aponta para o Jesus que viria. É o salmo que começa com um grito de Jesus na cruz, quando ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? É a tradução mais conhecida em português. Mas agora que uma vez ele foi crucificado, ele também foi exaltado. Ele teve um ministério da morte e agora ele proclama o nome do Senhor ao seu povo como um Deus ressuscitado, vencedor. O propósito do Senhor Jesus vir ao mundo e de viver aqui no nosso meio, de se tornar homem, de se fazer inferior aos anjos. É muito interessante porque no capítulo 1 de Hebreus diz que ele se fez inferior aos anjos, porque ele se fez homem. Os homens são inferiores aos anjos. Nas habilidades nós somos inferiores aos anjos. Mas isso está dizendo porque a sua natureza agora é também humana. Na sua natureza humana ele é inferior, porque ele tem uma natureza humana, mas ele nunca deixou de ser e ter a natureza divina. E ele fez tudo isso para que ele pudesse nos chamar de irmãos. Jesus assumiu a natureza humana para que pudesse se tornar como eu e você pudesse chamá-lo de irmão e ele me chamar de irmão, e nós pudéssemos todos sermos conhecidos como irmãos e chamarmos o mesmo Deus e Pai de Pai.
E no verso 13 diz: e outra vez eu porei nele a minha confiança. E mais uma vez é uma citação bíblica. E agora é de Isaías capítulo 8, verso 17. Isaías escreve num dia em que os exércitos assírios surgem no horizonte, vindo, marchando contra Israel, e que vão devastar a terra. Vai ter apenas uma maneira deles escaparem, diz o profeta Isaías: confiar no Senhor e esperar pela sua salvação. O livro de Hebreus foi escrito exatamente para esse povo, os judeus. Agora são as legiões de Roma que estão vindo. Estão surgindo no horizonte. Depois de alguns anos, Tito vai sitiar a cidade de Jerusalém. A terra vai ser devastada. Haverá apenas uma coisa que o povo vai poder confiar e vai poder esperar. Do mesmo jeito, no Senhor. Não muda. A única esperança para o povo de Deus, diante de todas as lutas e dificuldades, sempre será o Senhor. Sabe, irmãos, na adversidade, Deus nos ensina a confiar nele. Deus, no sofrimento, nos ensina a olhar para ele, a entender que ele é o único, que ele é Senhor sobre todas as coisas, inclusive das nossas vidas e nas nossas lutas, e é ele quem nos dá vitórias. Deus nos dá necessidades por essa razão, para que nós confiemos nele. E no verso 13 diz assim: e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Essa citação também é de Isaías capítulo 8. Descreve a identidade daqueles que confiam em Deus. Os judeus, eles pensavam que eram filhos de Deus porque eram descendentes de Abraão. Mas um filho de Deus é aquele que confia em Deus. E o Senhor vai dizer: olha, não são aqueles que fazem a circuncisão simplesmente da carne, que são os meus descendentes, mas aqueles que têm a circuncisão do coração. Aqueles que confiam. O mesmo princípio é verdadeiro hoje. Ter pais cristãos não nos salva. Unir-me a uma igreja cristã não nos ajuda e não nos salva. Somente a verdadeira fé na nossa vida em Cristo Jesus é que nos salva. Ter uma vida verdadeira e frutífera, diária, contínua, de intimidade com o Senhor, com a graça de Deus, a sua palavra, com o povo de Deus. Isso sim nos dá a convicção daquilo que Deus nos deu, a salvação. Esse Deus prometido, Jesus, ele veio. Ele foi prometido. E ele veio. E do verso 14 ao verso 15, os dois versos, mostram exatamente que Jesus veio. Olha só: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus cumpriu tudo, cada um dos detalhes
daquele parente redentor que a gente viu lá no livro de Levítico. Ele veio. Nós vimos esses requisitos agora mesmo. Ele tinha que ser parente, ele tinha que ser livre, ele tinha que ter como pagar a dívida e ele tinha que estar disposto a pagar o preço. Cada uma dessas qualificações foram cumpridas por Jesus Cristo. E eles estão aqui. Esses quesitos cumpridos e demonstrados. Visto que com os que se tornariam filhos eram de carne e osso, eram mortais, e o próprio Senhor Jesus veio e se tornou em carne e osso, e se tornou como um de nós, mortal, tanto é que morreu. Esse foi o primeiro requisito que Jesus assumiu. Ele tinha que ser um parente, ele tinha que ser um homem, ele tinha que ser um homem para representar homem. Somente um homem poderia morrer em lugar de outro homem. Ele deve ser parente daquele que vai comprar, libertar, pagar a dívida de escravidão de um outro homem parente. E foi assim que Jesus se encarnou, tornou-se um parente da raça humana, para que ele pudesse redimir os homens do pecado, dentre eles eu e você, que cremos nele como Salvador. Ele foi o nosso parente redentor. Ele cumpriu todos os 4 requisitos do parente redentor. Era impossível para Deus nos salvar sem a encarnação de Jesus Cristo. Era impossível. Tinha que ser homem. Deus não poderia morrer por nós, porque Deus não pode morrer. Ele é a vida eterna e a fonte de toda a vida. Ele não morreria. Somente nascendo como homem e assumindo a carne humana, ele poderia experimentar a morte por todos nós. Ele assumiu e se tornou como um de nós, um parente nosso, o representante nosso. Ele não estava escravo de nada, ele não era pecador. Ele não tinha dívida nenhuma, ele não tinha nada para pagar. Eu e você temos a dívida de Adão. Ele não tinha, não foi-lhe imputado pecado algum. E na sua vida, diz a Escritura, ele não cometeu pecado algum. Ele foi o único que nunca pecou. Esteve livre do pecado. Desde o dia em que Adão pecou no jardim até hoje, todos têm estado sobre essa escravidão, exceto Jesus. Sendo assim, ele estava completamente em condições, qualificado para nos libertar. Ele estava livre da escravidão do pecado. Beleza? 2 coisas prontas. Ele consegue pagar o resgate. Mesmo que um homem morresse pelo seu pecado, a morte desse homem não poderia pagar pelo pecado de uma outra pessoa. Porque ele pagaria pelo seu pecado eternamente e nunca sairia da morte por causa do seu pecado. E muito menos pagaria pela morte de outra pessoa. Mas Jesus, o homem santo, sem nenhuma condenação, poderia expiar, redimir os pecados dos outros, porque ele não tinha nenhum. E ele podia fazer por todos nós, porque ele tinha poder para aplicar a obra dele a favor de todos nós, como um Deus infinito. E o que era mais importante, sem sombra de dúvida o mais importante, Jesus estava disposto a fazer isso. Vai convencer alguém a morrer no seu lugar? Faz todas as loucuras do mundo. Faça todas as loucuras do mundo, as burrices do mundo, desculpe a palavra. Cometa todos os pecados mais absurdos e bizonhos do mundo. E depois chega para alguém e diz assim: eu sou o cara mais depravado sobre a face da terra. Eu tenho
todas as condenações sobre a minha vida. Vai lá e paga o meu pecado. É mais ou menos isso que nós teríamos que fazer para uma outra pessoa pagar para nós, e mesmo assim ela não conseguiria pagar. E é assim que nós estamos diante de Deus. E Jesus diz, por cada um desse que tem todos esses pecados, eu vou morrer por eles. Porque eu resolvi amá-los antes da fundação do mundo e morrer no lugar deles, ser o parente que vai pagar dívidas inteiras deles, de todos eles, porque eu tenho saldo suficiente para todos. Eu tenho disposição de fazer isso de maneira intensa. Eu tenho capacidade de sofrer todas as penalidades que estão reservadas para cada um deles e para cada pecado deles. Quando Jesus estava na cruz, ele recebeu a intensidade de todas as penalidades sobre ele. Nós não temos nem capacidade de entender o que significa isso. E foi de uma forma intensa. Se ele não fosse quem ele era, Deus, homem, ele jamais conseguiria passar por aquilo. E ele esteve disposto, e antes de passar por isso, a Escritura diz que ele se angustiou até a morte. Ele sentiu angústia, e ele chega diante do Pai e diz, Pai, afasta de mim esse cálice, está doendo. Ele estava vendo que tudo aquilo era doloroso demais. Mas ele disse, Senhor, faça o que o Senhor tem que fazer. Jesus veio e ele fez. Ele veio disposto, ele veio para fazer isso. Verso 14 diz, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aqui está a razão pela qual Cristo se tornou carne e se juntou à raça humana, para que ele pudesse anular a morte. Foi para que ele pudesse anular a obra de Satanás. O que Satanás tem a ver com a morte? Foi Satanás que enganou a mulher no jardim do Éden, trouxe pecado ao mundo, enganou entre aspas. O plano de Satanás era desfazer a obra perfeita de criação de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Satanás fez com que aquela imagem caísse. E agora Jesus, através da sua morte na cruz, ele restaura aquela imagem perfeita e vence a morte. Essa é a realidade. E no verso 15 diz, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos da morte e também não somos mais escravos do pecado. Hoje eu posso, pelo Espírito Santo de Deus, dizer não. E pelo Espírito Santo de Deus dizer não ao pecado. O pecado mais não é meu ditador. Ele não é mais rei na minha vida, porque Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu rei, é o Espírito que dirige os meus passos, é Ele que orienta a minha alma, é Ele que me traz a graça de Deus e me qualifica para viver como povo de Deus. Nós somos libertos do medo da morte. Quem precisava desse parente libertador? Todos nós. No verso 16 diz, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. É interessante.
Quando Deus chega para Abraão e diz assim: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de você uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, nós somos essas famílias da terra que estamos sendo abençoadas. Lá em Gálatas capítulo 3, verso 29, diz assim: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É isso. Aquela promessa que foi feita lá em Gênesis se cumpre em nós. Nós somos os descendentes de Abraão. Nós que somos herdeiros da promessa. Por isso, diz o verso 17, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante a nós, os irmãos. Jesus é o sumo sacerdote, aquele que fez a obra final. Ele é o verdadeiro pastor. Na época em que aqui foi escrito esse livro, o sumo sacerdote era um homem chamado Caifás. Caifás era um sumo sacerdote ruim. Ele era tudo menos misericordioso ou fiel. Esse sumo sacerdote era um falso pastor. Ele não era misericordioso. Ele estava a ponto de condenar aquele que não pecou, Jesus. Ele rejeitou a mensagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas Jesus é o verdadeiro pastor. E ele veio como o sumo sacerdote. Aquele que veio para cumprir o último perfeito sacrifício. Entregando a si mesmo como sacrifício, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para ser a nossa propiciação. Como está aí no texto. Para apaziguar a ira de Deus. Essa expressão propiciação, talvez você ache expressão estranha, como eles vão saber o que significa isso. Naquela época eles sabiam. A palavra propiciação significa apaziguamento, um pagamento que satisfaz. Ela era usada pelos gregos, é a cultura grega que mandava no mundo naquela época. E descrevia uma oferenda que era trazida para apaziguar a ira de um Deus irado. Por exemplo, no meio de uma violenta tempestade, as pessoas pensavam que haviam ofendido Poseidon, o Deus das águas, o Deus da tempestade. Então o que eles faziam? Eles faziam um oferecimento, um sacrifício. Porque desse jeito eles estariam apaziguando a ira desse Deus. Então essa expressão, ela tinha um certo significado genérico naquela região. Mas também houve um outro uso dentro da cultura judaica, do povo de Deus e da palavra de Deus. Na teologia judaica, o local da propiciação era dentro do templo, no lugar sagrado, no Santo dos Santos, onde existia a Arca da Aliança. Existia a arca, e em cima dela uma tampa, e dentro dela existia maná, o resto, os quebrados dos 10 mandamentos e a vara de Arão. Aquela tampa era chamada propiciatório. E uma vez por ano jogava-se o sangue de um cordeiro, que simbolizava o Filho de Deus que haveria de ser imolado. E o sangue era jogado sobre o propiciatório. E quando a presença de Deus entrava naquele lugar, e cobria de nuvem aquele lugar. E Deus olhava para dentro da arca, ele não via a não ser o sangue.
o sangue que impedia de ver a lei que acusava. Esse era o propiciatório, o elasterium. Era aqui que o sumo sacerdote vinha para oferecer o sacrifício. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E Jesus é o nosso sacrifício. O Redentor que sofreu. E se isso tudo é verdade, e é, o autor de Hebreus chega no final, no verso 18, e diz assim, de forma lindíssima, no verso de número 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Fiquem tranquilos, ele cuida de vocês. Ele sabe o que vocês passam e ele cuida de vocês. Irmãos, o que isso tudo tem a ver conosco? Tem a ver com o fato de que toda a obra que Jesus Cristo fez na cruz, toda a obra que Jesus Cristo fez na história, ele fez para cumprir a lei de Deus a nosso favor. Cada um dos seus detalhes. Ele se encarnou para ser nosso parente resgatador. Totalmente perfeito, não precisava fazer nada por causa dele, mas ele fez todas aquelas coisas, sofrendo e morrendo em nosso lugar. Livremente ele se deu por nós, por amor, para que hoje pudéssemos ter a vida eterna. E mesmo que passando por algumas dificuldades hoje, eu pudesse ficar tranquilo, porque ele sabe exatamente o que nós estamos passando. E por causa disso, ele pode cuidar de cada um de nós, dentro de cada uma das nossas necessidades. Jesus te conhece. Ele sabe qual é a sua realidade. Jesus não veio simplesmente e depois morreu. Ele passou por mágoas, passou por dores, por testes que fazem parte da vida. Ele sofreu fome. Ele sofreu dor da morte de um ente querido, João. Ele sofreu a traição de um amigo. Ele sofreu as provocações dos seus inimigos. Ele sofreu as tentações de Satanás. Ele sofreu tantas outras coisas, e a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. E por causa disso, ele é capaz de compreender e ter empatia com os nossos sofrimentos e com as nossas tentações. E é exatamente por isso que esse Jesus, ele pode cuidar de nós. Lembre disso. Ele já fez a principal obra para nos salvar. E se isso já foi feito e é suficiente, não tenha dúvida de que ele continuará fazendo todas as outras coisas para o nosso bem. Vamos orar, vamos nos colocar de pé. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus que nos conhece intimamente. Obrigado, Deus, porque o Senhor planejou de maneira tão perfeita e cumpriu em cada detalhe tudo o que era necessário, Pai, para que todas as minúcias da lei fossem cumpridas e nós fôssemos redimidos, libertos do pecado e todas as suas consequências.
e hoje somos o teu povo e rebanho do teu pastoreio. Cuide de nós, ó Deus. Continue a fazer a tua obra nas nossas vidas. Mantenha em nossa mente e no nosso coração a convicção de que o Senhor é poderoso para socorrer-nos em todo o tempo. Mantenha em nós a alegria, Pai, tamanha que gere em nós uma adoração constante ao Deus da nossa salvação. Livra-nos de uma vida cristã, ó Pai, de apatia, uma vida cristã distante do Senhor. Mas gere em nós, pelo contrário, gere em nós uma grande festividade na Tua presença sempre. Porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Essa é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e santa consolação do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.